Bem-vindos ao programa número 3 do Roda Viva. Um programa que, como já sabe, leva os Açores ao mundo e traz um pouco do mundo dos Açores. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Nos últimos dias, o governo de Emmanuel Macron tem vivido sob pressão. Primeiro, o movimento dos coletes, conhecido como o movimento dos coletes amarelos, que nasce de uma contestação sobre uma taxa sobre os combustíveis e que foi, na última semana, coadjuvado, digamos assim, por um movimento estudantil que começou nos liceus, nas escolas secundárias de Paris. Emmanuel Macron é um fruto das elites parisienses, é um líder que nasceu construído, digamos, pelas elites parisienses. Há um contexto político que é importante analisarmos para percebermos melhor este movimento do Gilets jaunes e todo este perigo que existe à volta das democracias liberais europeias. Eu penso que há aqui um contexto político relevante. Portanto, o Macron surge como candidato à presidência da República Francesa. Na altura, portanto, ele foi eleito em 2017 com mais de 60% dos votos dos franceses e, na sequência dessa eleição, o movimento que o tinha eleito, portanto, que estava por trás da sua eleição, que tinha por designação En Marche, transformou-se num partido. E esse partido, quando concorreu às eleições legislativas, que na França têm 2 voltas, conseguiu também um número muito significativo, 54% dos parlamentares na Assembleia Francesa. A segunda volta, porque a primeira volta a coisa não foi bem assim. E qual é o perigo que resulta dessa eleição? É que este novo movimento, este novo partido, que até nem estava estruturado, né? Portanto, que era um movimento, supostamente um movimento da sociedade cívico, portanto, que se organiza em torno desta figura e em torno de uma esperança de uma força partidária que contrariasse as forças partidárias tradicionais. E o certo é que este movimento, como se já usou essa expressão, como os eucaliptos, secou à volta os partidos tradicionais, do Partido Socialista, os partidos do centro-direita e deixou margem para os partidos mais extremistas. Aliás, a eleição dele na segunda volta foi contra a Marine Le Pen e, portanto, apesar de a Frente Nacional ter uma percentagem muito pouco significativa no Parlamento, devido a este sistema das 2 voltas, o certo é que a extrema-direita ganhou uma projeção enorme nessas eleições. E desde o início deste ano, em que Macron ainda tinha alguma popularidade na França, tem vindo a perder essa popularidade, essencialmente porque o governo francês, aliás, o presidente da República Francesa, tem-se afastado cada vez mais dos franceses, da realidade vivida pelos franceses, em particular a realidade dos trabalhadores, da classe média francesa, sobre quem recai a forte carga fiscal. A semana passada, a Mafalda Anjos, no seu editorial da revista Visão, dizia que as elites vivem fechadas nos seus carros elétricos e preocupadas com essas pequenas questões urbanas, enquanto devia estar preocupada com as questões que preocupam o Zé Ninguém. Exato, aliás, porque... Ou seja, estamos à espera da revolta do Zé Ninguém. Exatamente, portanto, ou seja, isso é uma tradição francesa, se a gente for ver essa revolta do Zé Ninguém, que já está Jacques Riche, portanto, que é do século XIV, a própria Revolução Francesa no século XVIII, o Maio de 68, são tudo movimentos espontâneos que vieram do descontentamento do povo, chamado povo da população. E é um pouco isso que se está a verificar nessas manifestações dos coletes amarelos. É um descontentamento, um mal-estar da população, pelo menos inicialmente foi isso que aconteceu, e que depois foram infiltradas por grupos organizados de extrema-direita e de extrema-esquerda, que se aproveitaram desse descontentamento para introduzir a violência, a agressão, ou seja, um certo medo. E isso é muito perigoso, porque não foi combatido a tempo, né? A ascensão da violência, que está a prejudicar de forma muito significativa o país e particularmente Paris, porque Paris é uma cidade que vive do Natal e vive deste tempo das luzes e do comércio de luz. Ville Lumière. Exatamente. E que está a ser bombardeado
e a população parisiense está com medo e está angustiada perante os movimentos de agressividade que estão em curso. Os supermercados estão a fechar, os centros comerciais estão a fechar antes das horas, há já uma antecipação, cada sábado que acontece, o medo de que aumenta a violência, porque as agressões e a violência têm-se manifestado contra sinais supostamente de luxo, carros de topo de gama, centros comerciais de marcas de referência, ou seja, há aqui uma intenção de criar uma instabilidade e agora associada, como disseste há bocadinho, com o movimento dos próprios estudantes. Ou seja, está havendo aqui um aproveitamento e nós sabemos que este descontentamento, este mal-estar, que na base é real, e portanto houve pessoas aqui que aderiram a este movimento, tem uma particularidade também que é necessário nós refletirmos. Que é a espontaneidade. E foi convocado pelas redes sociais. Portanto, ou seja, não há aqui os mediadores tradicionais dos partidos, dos sindicatos, até das próprias igrejas desapareceram. Não há mediação, não há um rosto por detrás destes movimentos, mas há uma convocatória que passa nas redes sociais e que traz para a rua pessoas que se identificam com o descontentamento e ao sentirem na pele, que aliás é típico da classe média, ou seja, são aqueles que não beneficiam de proteção social, mas são taxados de forma... Estão no fim de contas, num limbo, quer dizer, nem são apoiados pelo sistema, mas também não têm recursos tão elevados. Aliás, uma das críticas que se faz ao Macron... que são os grandes contributores do sistema, no fim de contas. E uma das críticas que se faz ao Macron foi ter retirado o imposto sobre as fortunas, no fundo, ter-se colado um pouco, ter facilitado a vida aos mais ricos, e há quem diga que é o presidente dos ricos, ou seja, ele criou aqui um real afastamento, real ou não real, mas ele afastou-se das pessoas concretas, das dificuldades concretas, e foi só um rastilho para potenciar esse descontentamento da população. Claro, o movimento dos coletes amarelos não temeu a Bastilha, mas temeu Paris, de assalto. Uma Paris que, ainda há um ano atrás, tinha a Europa toda de olhos postos nela, a Europa estava de olhos postos no Eliseu e depositava grandes esperanças na eleição deste Emmanuel Macron, que algumas elites europeias desconfiavam, digamos. E desconfiavam por dizerem ser fruto de uma construção plástica, de uma figura que, sendo uma figura que parecia ser fora do sistema, acabava por ser dentro do sistema. E esta entrada de Macron no sistema político vigente, que de facto traz essa gente revoltosa e descontente à rua, e cuja gota d'água foi a taxa sobre os combustíveis. Para fazermos aqui uma pequena brincadeira em francês, eu diria que Paris... On peut faire le programme en français. Paris é déjà pris. Paris já está tomado, e está tomado nas ruas. O terror, sobretudo ao fim de semana, tomou conta das principais artérias de Paris, mesmo de alguns sítios simbólicos, como o Champs-Élysées ou o Arco do Triunfo, que foi desrespeitado, sendo um símbolo muito próprio e com uma força muito grande na República Francesa, foi vandalizado por estes manifestantes. Só para dizer, o Santiago Abascal, extremista de direita espanhol, líder do Vox, já aproveitou os acontecimentos de Paris para dizer que o poder em Paris está em agonia, digamos. Bem, há aqui vários fenómenos. A Piedade identificou alguns dos fenómenos e eu creio que interessa também acrescentar mais alguns elementos de observação. E interessa dizer que este movimento, que é inorgânico, que é um movimento que ultrapassa as fronteiras dos partidos, dos sindicatos, das forças sociais, convocado pelas redes sociais, à semelhança de outros movimentos que nós assistimos pela Europa em vários momentos. Em Espanha, em 2011, os indignados foram também convocados pelas redes sociais. E temos assistido ultimamente a este tipo de convocatórias populares. Em Portugal o povo aguenta. Em Portugal temos características diferentes e não somos ainda dados a este tipo de manifestações, o que não quer dizer que a sociedade portuguesa esteja imune a este tipo de fenómenos. Agora, há uma convocatória pelas redes sociais e este é um movimento inorgânico. E é um movimento das cidades esquecidas de França, dos lugares esquecidos de França. Isto não é um movimento do centro de Paris, não é um movimento aliás, a própria designação dos coletes amarelos faz apelo
a gente que trabalha na condução, na vida em atividades rurais, atividades não do setor terciário. Eu chamaria, eu olharia mais em termos do símbolo dos olhem para mim. Portanto, a gente quando veste o colete amarelo, que tem um acidente na estrada, Claro. Estou aqui, tomem atenção que eu existo. E se olharmos para o mapa de França e virmos a origem dos protestos e dos movimentos e dos manifestantes que tomam as ruas de Paris, nós verificamos que eles vêm de uma periferia para um centro e vêm protestar contra o poder. Em segundo lugar, este protesto contra o poder começou por ser um protesto por um agravamento dos impostos sobre os combustíveis. Em nome da descarbonização? Em nome da descarbonização, o governo francês tardou em reagir, reagiu primeiro adiantando uma moratória de 6 meses e, finalmente, a semana passada, desistiu do aumento. Os movimentos fizeram lembrar que 6 meses era para depois das eleições europeias e que isto era a mesma coisa que dizer... Exatamente. E naturalmente que Emmanuel Macron, olhando para o calendário eleitoral, entendeu que o melhor era mesmo não fazer marcha atrás em toda a linha e ceder em toda a linha aos manifestantes. Mas depois, como ao fim das eleições europeias ia cair aí em cima do 14 de juillet, ele ficou mesmo com medo que a Bastilha fosse tomada novamente, não é verdade? Depois, as reivindicações são difusas. Nós temos todo o tipo de reivindicações nestes movimentos. Este movimento que começa por ser um movimento, diremos, anti-escalada fiscal, anti-agravamento dos impostos, hoje já reivindica melhor comida nas cantinas, combate à pobreza, acabar de vez com os sem-abrigo nas ruas, nacionalização das empresas energéticas, enfim, as reivindicações multiplicam-se ao sabor de cada um dos protagonistas que dá a cara nos órgãos de comunicação social, nas redes sociais. Não há verdadeiramente um contrato reivindicativo que agregue estes manifestantes. Cada um diz o que quer. Não há um porta-voz com quem não há. Claro. Não há uma pluralidade. Esse é que é o perigo. Exatamente. Há uma pluralidade de porta-voz dizia é explosivo, não é? É explosivo, que é incontrolável. Não há um líder deste movimento, não há um líder desta manifestação. Todos são líderes, todos se podem manifestar, porque a manifestação já é contra o poder. A semana passada, numa declaração ao Le Monde, que tem feito uma série de reportagens sobre o que tem acontecido, como é natural, um dos manifestantes, um dos líderes deste movimento, dizia: o voto, e a citação é esta, isso é uma cortina de fumo. Aquelas pessoas já não nos representam, só se representam a si próprias. Isto quer dizer que já não é... Era um pouco aquilo que dizia a Mafalda Anjos no seu editorial da semana passada da revista Visão, quer dizer, a elite parisiense está fechada dentro de si mesma. Está fechada dentro de si mesma. As pessoas que se manifestam na rua, e que já não se manifestam apenas, que já utilizam atos de violência, portanto, passaram já a fronteira daquilo que é admissível em democracia. E também reduziu bastante o número dos manifestantes, ou seja, claro, se inicialmente estavam 300 mil, agora estão muito menos, mas ainda assim são alguns milhares, com a componente da agitação e da violência que tem sido crescente ao longo das últimas semanas e que não se sabe como é que vai parar. Mas nota-se que o discurso é um discurso anti-poder, anti-democracia representativa, na lógica de que os políticos já não representam aquele povo, ou pelo menos a parte do povo que se manifesta. O New York Times, numa das suas edições da semana passada, trazia os 5 números que explicam a crise francesa. E eu acho interessante trazer aqui estes números para o debate, porque eles demonstram bem o equívoco do governo Macron com a sua política da France en marche e a sua desconstrução do sistema político, do sistema partidário, melhor dizendo. Marche arrière. Neste momento é uma marcha atrás. O salário médio francês é de 1.700 euros. Bem, enfim, não vale a pena comparar com o salário médio português, porque estamos o povo português aguenta a anos-luz. O crescimento económico está cerca de 1,8%, o desemprego está na casa dos 9%, a redução dos impostos para os ricos custa ao orçamento do Estado francês 3,2 bilhões de euros e todos os encargos sociais e de solidariedade social custam 715 bilhões de euros. Bem, o que é que isto significa? Significa que há aqui contradições violentas. Por um lado, há um sistema de solidariedade social que tem que ser pago, e só pode ser pago com impostos, com mais recursos para o Estado, e tem um volume financeiro imenso. E, por outro lado, temos Macron a reduzir os impostos dos mais ricos. E, simultaneamente, agravou também
em 5% um imposto também que atingiu as classes médias. E também alterou a própria lei laboral que facilita os despedimentos por grandes grupos empresariais. Exatamente. Nós já lá vamos. Isto cria um caldo de cultura, de descontentamento enorme que se reflete depois neste movimento inorgânico que está na rua e que ultrapassa as fronteiras institucionais do poder sindical, da intervenção social, da reivindicação que as igrejas possam fazer, que os partidos, mesmo os partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, estão também arredados, pelo menos formalmente, destes movimentos, embora possam estar... digamos que estão na retaguarda a aproveitar-se desse descontentamento, mas que também não querem assumir grande protagonismo. Sim, dizem alguns analistas que Emmanuel Macron está a ser vítima de uma certa postura de distância em relação às pessoas. E que, por exemplo, a sua conduta na celebração dos 100 anos do armistício nos Champs-Élysées, que é um sinal deste distanciamento, deste afastamento, um presidente de grandes gestos, preocupado com as questões europeias, mas menos voltado para os problemas internos de França e com estas contradições governativas. Não era isso que os franceses esperavam de Emmanuel Macron, certamente. Eu penso que pelo menos há um ano atrás não era isso que os franceses e o resto da Europa esperava de Emmanuel Macron. Eu penso que ele trazia uma esperança, não é? Trazia um discurso diferente, trazia uma alternativa e essa alternativa seria também no sentido de uma certa coesão social, ou de tentar... Porque a França nunca foi um país muito coeso e muito... com facilidade de integrar as minorias, os imigrantes, e há o sempre... famoso jacobinismo francês. Há sempre na França uma panela de pressão, no fundo, em ebulição. Portanto, se não houver um combate às desigualdades sociais, nomeadamente esta questão que se falou da alteração da lei laboral que permite o despedimento, com a ideia, segundo o Macron, de transformar a França num país de startups e de tecnologia. Portanto, ele tem sempre uma visão muito elitista, muito, eventualmente, moderna e, se calhar, de futuro, mas não é... Mais do que moderna, contemporânea. Contemporânea, mas não é realista, não olha para o presente. Deixa-me só interromper para lembrar que talvez a última grande agitação com violência nas ruas ocorreu quando Sarkozy era ministro do Interior, na terminologia francesa, ministro da Administração Interna, em que tivemos grupos de jovens durante semanas a causarem motins pelas ruas, incendiarem viaturas, partirem montas de estabelecimentos, e isso exigiu da parte do Estado francês e do governo francês uma intervenção musculada com polícia na rua que obrigou de facto estes jovens a reduzirem as ações violentas. Já essa semana houve intervenções musculadas de polícia nos liceios parisienses. Porque tem que ser quando os estudantes decidiram tomar as escolas numa escalada de violência que é intolerável. Nós procurávamos fechar esquadras da PSP. Mas voltando um pouco ao tema que estávamos a falar, este financiamento do Estado Social, o Estado Social é uma invenção quase francesa, digamos, l'État-providence. E inglesa também, em parte, no que diz respeito à saúde. Sim, começou depois no pós-guerra em Inglaterra. Esse descalabro social que a França está vivendo neste momento e que se vai sentindo um pouco por toda a Europa, não é um terreno fértil para o medrar dos extremismos, quer sejam de esquerda, quer sejam de direita, e não periga as democracias liberais tal como nós as conhecemos. Principalmente aquelas que não estão devidamente lastradas. É evidente. Portanto, esse é o efeito... O grande perigo. O grande perigo e que as redes sociais respondem muito facilmente a isso. Ou seja, as pessoas estão descontentes, estão insatisfeitas com a sua condição de vida. O populismo cola, não é, nas redes sociais. E as mensagens que passam e que vão ao encontro desse descontentamento potenciam muito a reação das pessoas. Ou seja, as pessoas realmente vivem em situação de desigualdade. O governo francês não soube fazer face à perda, à degradação da qualidade de vida, à degradação das injustiças, e isso gera um lastro para os populismos, um lastro para o discurso da... Aliás, nós vimos isso na relação ao Brasil, ou seja, sim, alguém que me venha dar segurança, alguém que me responda à minha insatisfação, ao meu descontentamento. E, portanto, eu diria que a Le Pen está de bancada a ver as águas agitarem-se para depois ela aparecer e as eleições estão à porta, não é? Pois, embora Pedro, o sistema francês e este sistema desenhado pelo general de Gaulle provou o seu mérito nestas eleições.
Isto é, Macron, havia o perigo da Marine Le Pen, Macron ganharia as eleições e ganha as eleições por mérito próprio, mas também porque havia o receio de que Marine Le Pen pudesse ser eleita Presidente da República Francesa. Mas o que é verdade é que aquilo que as sondagens antes das legislativas, das presidenciais e depois das legislativas davam à Marine Le Pen e ao Front National, não se veio concretizar no plano das eleições legislativas, devido ao sistema das duas voltas, que obriga a alianças, muitas delas improváveis na segunda volta, mas provando o mérito deste sistema eleitoral, pelo menos no caso francês. Mas há uma coisa, Pedro, é que tu não tens neste momento, em plena crise do que está acontecendo em França, tu não tens mais figuras a surgir, a emergir do antigo Partido Socialista o Partido Socialista foi pulverizado eleitoralmente. Completamente, ou seja, portanto, François Hollande destruiu o Partido Socialista, que estava devido à existência mínima. Qual é a solução pós-Macron? Já nem Ségolène Royal pode Exatamente, por exemplo. Há figuras que fizeram manchete, né? que se afirmaram, podem ter sido derrotadas, mas que afirmaram como existindo alternativas em França. Hoje em dia, tu não ouves falar de ninguém. E, portanto, ou seja, nós temos... Haverá certamente um sentimento de culpa, porque este problema, a França não descobriu esse problema de 2017 para cá, quer dizer, não foi a eleição de Macron mas se calhar acomodou-se demasiado. Que trouxe esse problema à França, não é? Mas acomodou-se demasiado. Portanto, quer dizer, o Partido Socialista francês não se pode pôr de lado a dizer nós estamos aqui para resolver o problema. Mas o que é certo é que eles estão presentes no Parlamento, obviamente, mas têm uns míseros 5% de representatividade, ou seja, não estão, mas se calhar ouve-se mais falar do 1,8% de representatividade da Frente Nacional no Parlamento e na figura da Le Pen do que propriamente a figura do Partido Socialista. Portanto, quem é a cara, quem é o rosto que vai ombrear e que assume alguma declaração num contexto de crise, em que se começa a ouvir a voz do tal centro moderado da França. O próprio En Marche tem uma boa maquia de dissidentes do Partido Socialista. Só que neste momento o En Marche tem 20% de popularidade, portanto há pelo menos 40%. Houve um debacle há 40% de pessoas que deixaram de acreditar no Macron. Agora, esses 40% se calhar é uma massa crítica potencial para uma alternativa. Quem é essa alternativa? Este é um fenómeno interessante porque, se olharmos para Macron, ele tinha tudo para estar hoje com uma taxa de popularidade muito mais elevada. Até porque ele tinha aquela relação com a Alemanha, não sei, já havia uma esperança. É um jovem... Esse é outro problema que nós, como comentadores, e vamos ter num futuro muito próximo. Como é que vamos aprender a dizer o nome da nova líder da CDU? Sim, é verdade. Sim, há 12 candidatos à liderança da CDU para substituírem a senhora Angela Merkel. Mas têm todos uns nomes assim para mas o que é verdade é que se cruzam também aqui dois fenómenos de géneros diferentes e de natureza diferente, que é, por um lado, nós temos um jovem presidente com 40 anos que... Sem experiência. Sem experiência. Mas acho que em casa dão-lhe experiência, a senhora tem 60 mas sem experiência e que arranca uma vitória estrondosa, com uma margem muito confortável à primeira volta das eleições presidenciais e que reconstrói o sistema partidário francês sob os escombros do Partido Socialista. Mas essa juventude é perigosa, porque no Canadá está-se a passar o mesmo problema com o Primeiro-Ministro. Com o Justin Trudeau. Depois, embora tenha aí contornos um bocadinho diferentes, é um tema que podemos discutir, podemos discutir o Canadá num dos próximos programas, com certeza. Depois, Macron tem um discurso inovador para a Europa, é preciso reconhecê-lo. O discurso dele tranquiliza as chancelarias europeias e traz uma frescura política muito interessante. E sobretudo, este discurso torna-se ainda muito mais importante e muito mais interessante quando o polo da alternativa era o polo da senhora Marine Le Pen, que podia vir a ser presidente de França. O que causaria uma perturbação... Grandes engulhos para já no processo europeu, não é? No processo de construção da União Europeia, que com a saída do Reino Unido carece de líderes fortes e capazes de angariar. Exatamente. O que é verdade é que no espaço de pouco mais de um ano, Macron desperdiçou todo o seu capital político. As sondagens colocam, eu diria, nas ruas da amargura em termos de popularidade.
em termos de voto se houvesse eleições E ele foi legislativas. muito tempo a reagir a essa situação que aconteceu verdade. em Paris. Ou seja, ele É estava no G20, portanto, numa reunião fora de França, e é motivo mais que suficiente para ter acorrido Para regressar de rapidamente imediato. de imediato à França. Portanto, ele deixou passar o tempo. Exato. Nós também praticamente não conhecemos o primeiro-ministro francês nesta circunstância, ou seja, a figura de Macron é sempre citada. Nós estamos a falar do Presidente da República. É verdade que a França tem um regime semipresidencialista com muito mais poderes no Presidente da República do que nós temos em Portugal, a título de exemplo, mas isso não significa que alguém tivesse tomado as rédeas da situação, e o que se verificou foi que ele ficou ausente. Claro, esse é outro dos problemas. Que Mas isso também é uma forma de fazer política muito recente. Mas esse é que é deixar, não reagir de imediato para ver se a coisa arrefece. Mas já não conheci bem o povo francês. Não conheci bem o povo francês. Pois, aqui não sei se foi... E aliás, o primeiro movimento reuniu 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas não sei num se foi movimento aqui... espontâneo não é nada que não se sei se foi aqui menospreze. um erro de avaliação ou uma certa imprudência política, ou pensar que se calhar o peso de Emmanuel Macron poderia ser suficiente para atenuar os danos colaterais destas manifestações de rua. Porque a segunda característica deste tempo de governação dele é, de facto, uma presidencialização excessiva de um sistema que já tem um pendor presidencial muito forte. Isto é, Macron chama a si todas as decisões. É ele o centro político da vida francesa, é o centro político da governação. O primeiro-ministro Édouard Philippe desaparece da cena política, da cena mediática. Eu diria mesmo que, para usar uma terminologia portuguesa de Cavaco Silva, é um ajudante apenas do presidente francês. Ao contrário do que sucedeu no passado, em que, apesar de tudo, os primeiros-ministros tinham uma outra preponderância, mas Macron pessoalizou muito a vida política, chamou a si o exercício diário da atuação política e está a ser fortemente penalizado por isso. A terceira característica, ou o terceiro aspecto aqui neste contexto é que estes fenómenos põem à prova as democracias. Claro. A rua está a testar a democracia. Exato. A democracia faz-se na rua e a democracia ganha-se... Mas faz-se na relação entre as instituições e a rua. Naturalmente, entre as instituições e a rua. A democracia testa-se na rua. Aqui, esta rua... É importante que as instituições tenham noção que vêm da rua e que têm que ter respeito por aquilo que a rua diz. Naturalmente. Mas esta rua não quer estas instituições, não quer a democracia representativa, não quer a separação de poderes, não quer a democracia. Porque acham, estes manifestantes, pelas declarações que têm vindo a prestar, os dirigentes destes movimentos, o movimento francês e os outros movimentos um pouco por toda a Europa e por outras paragens, são no fundo movimentos que são anti-sistema. São movimentos antipolítica. São movimentos que procuram a destruição da democracia. São movimentos de cariz nihilista, de destruição da democracia. Não percebemos bem qual é a solução que eles transportam. Eles querem substituir a democracia por uma outra forma de governo, mas não se percebe bem qual é ela, porque também eles próprios não têm resposta para isso. Agora, dizem, nós não, como a declaração que eu aqui citei de um dirigente ao Le Monde, bem, aqueles senhores não nos representam. Claro. Nós não queremos ser representados por eles, mas se a pergunta a seguinte fosse, bem, então qual é o sistema que propõem, diriam, bem, vamos fazer umas votações pela internet, com certeza, um outro sistema qualquer. Agora, o que é verdade é que os Estados democráticos, a democracia do tipo liberal, ocidental, tal como a conhecemos, está a ser posta à prova, é uma prova de fogo muito grande com este tipo de movimentos. E nós não temos a certeza de como é que a democracia pode reagir, porque está a lidar mal com este tipo de fenómenos. Era uma pergunta que eu penso que já fiz noutro programa, noutras circunstâncias à piedade. Mas eu acho que não tem problema nenhum, uma boa repetição não faz mal. Não, porque é uma coisa que me preocupa há algum tempo e que deve preocupar muitos cidadãos, principalmente aqueles que se dedicam a conhecer um pouco a história da humanidade. Nos últimos anos temos assistido a um desprezo pelo estudo das humanidades. É notório, mesmo os pais em casa, a apologia do estudo pelos tecnológicos, o desprezo pelo estudo das humanidades. Eu costumo dizer que a cultura humanística me ensinou a desprezar o dinheiro que eu gastava a adquiri-la. O desprezo pelo estudo das humanidades não nos leva um pouco
a criar essa ideia de que não precisamos de saber essas coisas. Nós não precisamos de saber o que é a separação de poderes, nós não precisamos de saber, não precisamos de ler John Locke, não precisamos de saber o que é que foi Westfália, o que é que foi, como é que foi criado o Estado moderno e porque é que ele existe. As humanidades, ou na minha ótica, as ciências sociais e humanas, têm uma finalidade óbvia, que é o reforço da consciência crítica. Exato. E a consciência crítica é fundamental para o discernimento e para a capacidade de escolha, nomeadamente em democracia. Portanto, ou seja, as pessoas têm que saber, até para se defenderem daquilo que lhes afeta ou que pode comprometer o seu próprio futuro. Não investir e não valorizar a formação e o conhecimento ao nível das ciências sociais, das ciências humanas, ao nível do conhecimento da realidade social, já não diria ao nível científico, mas da informação atualizada, fundamentada e fundada em factos reais, né? Ou seja, esta formação do cidadão consciente é fundamental. Quanto mais se alienar as pessoas dessa dimensão do conhecimento e mais se voltar para algo em que o ser humano acha que tem poder sobre, porque a tecnologia é muito mais manipulável pelo poder do homem, não quer dizer que ela também não tenha um retorno, né, sobre as nossas vidas, mas é fácil desligar as luzes de Paris, não é fácil mandar as pessoas para casa. Exatamente. Deixarem de pensar, ou deixarem de agir. E eu vou ser sincera, enquanto docente, né, professora nestas áreas, é algo que eu tenho reparado nos últimos anos, é uma dificuldade imensa de relacionamento do pensamento. As pessoas estudam por gavetas, eventualmente decoram alguma ideia fundamental, mas não conseguem relacionar e não conseguem adequar aquele conhecimento a interpretar a realidade de acordo com o seu conhecimento. Portanto, quer fichas técnicas de produtos, quer a tecnologia acima de tudo, e portanto eu acho que desde logo através da filosofia, é uma cadeira fundamental na formação Mas se googlarem está lá, isso está tudo na net, não é? Aí é que está, mas não é digerido. Uma coisa é consumir um produto, outra coisa é digerir, partilhar, debater, trocar ideias, e é muito importante. E tem outra coisa muito grave na net, é que com os chamados algoritmos, com os grupos fechados têm ideias semelhantes. Cada vez mais fechados. E são ideias semelhantes. As pessoas não têm contraditório. Vão ler aquilo em que acreditam, vão ler aquilo com o qual concordam e, portanto, ninguém está olho no olho a dizer eu não concordo contigo, eu acho que a tua ideia não está certa. E isto é muito importante em formação humana. As pessoas têm que ser contraditadas. E claro que, para usar aqui uma expressão clássica também na sociologia... Nós somos os três das humanidades, portanto, hoje era preciso aqui um engenheiro, um economista... Exato, para ter aqui outra perspectiva. Para nos dar outra perspectiva. Eles não gostam de filosofia. Mas o que é verdade é que na sociedade líquida, como diz o Bauer, esta consciência crítica vai-se perdendo, porque tudo tende-se à simplificação da mensagem, dos conceitos, tudo é muito rápido, é muito... A escrita dos telemóveis é a coisa mais simples. Seja por um SMS, seja por um tweet, tudo tem que caber em 140 caracteres, que é a dimensão do tweet. Aliás, até me fez sorrir a semana passada, porque vi que um grande grupo editorial português, um dos maiores grupos editoriais portugueses, vai lançar um livro de contos até o final do ano, de microcontos, em que os autores vão ter que escrever em 140 caracteres. Portanto, nós instigamos esta cultura da rapidez, daquilo que é muito curto. E, a história da carochinha começa com quem quer casar com a carochinha, acaba logo com o João Ratão, não passa... Portanto, em 140 caracteres já está contada a história. Está rápido, a parte da janela desaparece. A parte da janela desaparece, aparece o galo, desaparece o macaco. E isso também, isso voltando àquilo que a gente estava a falar, do descontentamento e do mal-estar. E o João Ratão não pode cair no caldeirão. Exato. No fundo, os instigadores destes movimentos, destas reações, são muito eficazes na forma de mandar mensagem. A mensagem condensada, ninguém está a refletir. Os manifestantes que estão em Paris, que possam estar amanhã em Roma, ou em Londres, ou em Lisboa, não vão estar a refletir sobre um possível caderno reivindicativo, nem sobre a coerência. A ideia é, vamos manifestar-nos contra... Exatamente. É uma flash mob, vamos manifestar-nos contra o poder, contra eles. Contra eles. O inimigo. Exato. E não é preciso mais do que isto, porque isto torna-se viral. Torna-se viral a mensagem nas redes sociais, no YouTube os vídeos tornam-se virais. E normalmente quando tu abres o YouTube,
há outros vídeos Claro. semelhantes que te vêm a Claro. reforçar a ideia. Exato, isso leva-nos ao nosso segundo tema do programa de hoje. Exato. Que é que no meio disto tudo aparecem aquilo que no passado eram os rumores, os boatos, as histórias plantadas, e nós hoje conhecemos isso pelo anglicismo fake news. Fake news. E tudo aquilo que está à volta das redes sociais e que está à volta da facilidade de comunicação tem essa desvantagem, digamos, de se poder manipular. Bolsonaro foi eleito, dizem os seus críticos, por causa das fake news. Donald Trump terá ganho as eleições nos Estados Unidos por causa das fake news. Nós chegamos à conclusão que a Dona Maria não teve 2 filhos de Salazar, mas morreu virgem. Mas não deixam de existir rumores e não deixa de ser importante avaliar o poder que têm as Exato. notícias falsas. Aliás, nas conquistas que algumas figuras vão fazer. Aliás, eu li um texto que Na dizia política até é errado nós dizermos que é notícias falsas, porque na prática que não são notícias. Não são notícias. Portanto, porque se fossem notícias, respeitavam os As critérios regras próprios do jornalismo. Né? Quem fez o que é a teoria dos débios. Mas isso, e de alguma forma, o Trump inaugurou esta designação dos fake news, porque o que o Trump não gostava era de notícias que lhe eram desfavoráveis, e portanto ele chamavam dizia que eram falsas, apesar de elas serem concretas, reais. Aliás, tem-se visto bem. Começou com os factos alternativos, não é? Exatamente. Os factos alternativos. E tem-se visto bem como é que ele trata os jornalistas que o incomodam, não é? Portanto, ele é capaz de os pôr na Especialmente os rua. da CNN, não é? Exatamente. Teve uma cena bizarra há relativamente pouco tempo a esse nível. Portanto, ou seja, as fake news, no fundo, têm um inglesismo, mas que tem a ver com, como dizias, os boatos, os rumores, portanto, que é um fenómeno que sempre existiu. Claro, a conversa de café. Era um fenómeno Diz que. O diz que, portanto, e era um fenómeno que a nível da comunicação já se verificava, por exemplo, quando frases ditas numa entrevista, por exemplo, eram retiradas de contexto, ou retiradas de uma palavra que mudava completamente o sentido, ou até na própria rádio, em que se punha a pessoa a dizer uma frase, bastava tirar uma parte do som e a mensagem ficava... Nós que já passamos os 3 por isto, eu costumo dizer que eu só acredito nos jornais que eu nunca li nada escrito sobre si nos jornais. Exatamente, exatamente. Há uma tendência para que as coisas sejam E retiradas essa do questão contexto, aquelas infelicidades que todos nós temos, dizemos assim uma coisinha que não está bem de acordo com o politicamente correto e é logo aproveitável. Mas é evidente que isto está assumindo proporções gigantescas, porque exatamente o suporte que está hoje em dia a ser utilizado são as redes sociais, a velocidade com que as mensagens falsas circulam é enormérrima e enquanto se estão a pensar mecanismos para filtrar as origens e as fontes dessas mensagens, a mensagem já teve um impacto. E eu até li uma frase de alguém que dizia que a mensagem falsa morre, aliás, porque o boato, o rumor em geral é uma notícia, uma mensagem efêmera, que acaba sempre por morrer, mas ou ela morre porque ela é desconstruída com informação objetiva clara que vai abafar o impacto do rumor, ou ela mata porque ela, antes de morrer, vai fazer dano em alguém. Exato. E primeiro que se recupere o impacto. Aliás, há muitas situações a nível de processos de tribunal, a nível de figuras públicas, a nível, e nós temos recentemente, falou-se de figuras da política nacional, portanto, que foram vítimas desses rumores e dessas notícias falsas. E, portanto, o processo de desmentido por parte das pessoas visadas é sempre um processo muito mais lento. O mal está feito, nem que seja no seio das suas próprias famílias, não é? Exatamente, isso é quase como uma imagem do tricô, né? Fazer tricô leva um dia, desmanchar é só puxar um fio. O que é verdade é que... Mas, Pedro, há Estados, e inclusivamente em Portugal, alguns políticos têm falado sobre isso, que ponderam medidas drásticas sobre as notícias falsas. Quando se põe um lápis azul sobre a mentira, não se corre o risco de estar a pôr um lápis azul também sobre a verdade? Pois, essa é a questão, porque boatos, notícias falsas sempre existiram. A questão hoje que se nos coloca é a velocidade com que estas notícias falsas, com que estes factos falsos se propagam. Não são notícias, como a Piedade dizia, não são, porque se fossem notícias seguiriam as regras deontológicas e o código deontológico dos jornalistas, seriam mesmo notícias.
estes factos falsos se propagam e a sua durabilidade. Eles são quase eternos, porque ficam, mesmo que a Google diga que apaga, o que é verdade é que nos resquícios da internet, lá estão. A chamada Darknet, a Deepnet. Deepnet, lá estão as notícias para todo o sempre. Para todo o sempre. Este é um problema com o qual nós nos defrontamos também. Agora, como é que o legislador pode resolver isto? Bem, parece-me que é uma questão muito difícil de resolver, porque ou teríamos aqui uma entidade ou várias entidades a controlar tudo o que é publicado, ou então isto Uma espécie de colégio de homens bons. Mas neste momento há uma diretiva da União Europeia para evitar, para tentar criar aqui mecanismos de controle. Mas a diretiva da União Europeia tem um outro pressuposto interessante e justo. Aliás, há várias. Já há uma sobre os direitos autorais, há várias questões que estão em cima da mesa. Essa é mais consensual, que é a proteção dos direitos. Mas vai haver uma manifestação agora em dezembro contra o 13º artigo dessa diretiva, portanto, que visa a criação dos tais mecanismos de filtragem nos sites. Mas tem a ver com a proteção dos direitos de autor e com a publicação na internet, nas redes sociais, de artigos que estão assinados por jornalistas, que depois são replicados, apropriados por toda a gente. Isto tem a ver com artigos, com fotografias, com músicas, com filmes, com o que quer que qualquer um de nós possa escrever, que possa ser publicado e replicado. Isso no último concurso da canção portuguesa, que havia um concorrente que foi afastado porque uma das frases musicais já teria sido utilizada numa canção. Exatamente. Agora, o controle destes factos falsos levanta um problema tremendo. Também, hoje é cada vez mais fácil de apanhar. Sim, mas como está tudo a ficar na net, claro. Às vezes basta a gente ler uma frase num sítio que parece inusitada, a gente googla e vai encontrar de onde é que ela nasceu. Eu não gosto da ideia de legislação que venha controlar aquilo que se publica, legislação que venha criar entidades de fiscalização e de regulação sobre aquilo que se publica, porque estamos a criar aqui, por um lado, ou formas de censura sofisticadas, que depois vêm limitar a liberdade de expressão, vêm limitar o pensamento, vêm abolir com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, ou estamos a criar aqui mais um conjunto de legislação que vem tipificar como crime um conjunto destes factos, que já eles próprios são crime hoje, tipificado no Código Penal. Portanto, creio que não é uma questão de legislação. O que eu julgo que o caminho que vamos ter que percorrer, mas vai levar algum tempo, é, como dizia a Piedade há bocadinho, é todos termos uma consciência crítica mais apurada e podemos perceber mas aí voltamos ao estudo das humanidades. Sim, é preciso formar as pessoas para ter essa consciência crítica. Eu direi aqui, assim, de outra maneira. Qual de nós, à volta desta mesa de debate, já não colocou um like no Facebook sobre um vídeo que não viu até ao fim, sobre um texto que não leu até ao fim? Enfim, todos cometemos já esse pecado. Já deixámos foi de o cometer. Já deixámos de o cometer, mas já o cometemos por uma questão de rapidez, por uma questão de exercício utilitarista, parece-me bem e já está. E depois, afinal, foi ver a segunda vez, não era bem isto, retira o like. E outros que partilham o que quer que seja. A consciência de cidadania é importante. E até corres o risco de fazer um pequeno comentário e de alguém fazer um print screen desse comentário e dizer o Pedro Gomes disse isso. Com certeza. E tu já não queres dizer, vais lá apagar, mas entretanto o print screen está circulando no outro lado qualquer. Naturalmente. Eu creio que o combate a estes factos falsos se faz mais por uma cidadania esclarecida, por um espírito crítico mais forte, mais determinado, do que propriamente por medidas legislativas, por entidades de controle. Aliás, eu gostava de acrescentar a isso que estás a dizer. Ou seja, aquilo que se diz desde Aristóteles, nós precisamos de mais cidadãos, de melhores cidadãos, de mais polis, de melhor polis, continua a ser verdade. E aquilo que o Pedro estava a dizer são algumas regras básicas que as pessoas podem, no fundo, evitar as fake news. Portanto, se as pessoas, por exemplo, analisarem sempre a fonte de informação do que é que estão a consultar, se, por exemplo, verificarem a data, porque muitas vezes é supostamente uma notícia recente, mas não é uma notícia que já vem a circular há muito tempo e, portanto, que chega-nos a nós já retardada. O problema dos algoritmos, basta que alguém tenha visto aquilo e aquilo volta a aparecer. E depois outro aspecto importante que é no fundo uma base da metodologia científica, que é cruzar aquela notícia com outras fontes de informação, ver se aquela notícia só aparece naquele site ou aparece em outras fontes de informação onde a notícia realmente tenha um desenvolvimento, tenha mais factos, possa ajudar a cruzar. Aliás, a polémica à volta do denominado artigo 13 é interessante.
porque a polémica nasce em Portugal, porque grande parte da juventude está a beber informação dos youtubers brasileiros. E os youtubers brasileiros foram os primeiros a denunciar uma questão que nem se falava na Europa, a questão da discussão do artigo 3 da diretiva. Por causa E os brasileiros já davam como assumido que o artigo estava votado e que o YouTube ia desaparecer. Exatamente. Quando a diretiva ainda nem sequer está votada, ainda nem sequer está totalmente discutida, não é? Por acaso há um estudo que foi... É um bom exemplo de fake news. Que foi apresentado agora recentemente e que diz que para os portugueses, em comparação de vários países europeus, que diz que para os portugueses 61%, portanto, em 61% nós vamos às redes sociais procurar notícias e 87% ainda é a televisão, mas as redes sociais é 61%. E, por exemplo, os jornais em suporte de papel é só 29% dos portugueses que o consultam. Portanto, por isso é muito importante formar a tal consciência crítica do utilizador da internet. E eu penso que as pessoas acabam por usar a internet sem nenhuma... formação prévia, né? Qualquer um de nós é fácil aceder à internet e é importante também estarmos atentos às chamadas teorias da conspiração, porque é um facto que através da forma como as notícias são contadas ou como as mensagens são contadas, muitas vezes o objetivo é criar problemas e também conhecer os sites, portanto, ou seja, as pessoas também, claro que desde logo, até por razões, por exemplo, nos mais novos, saber o que é que eles andam a visitar em termos da internet, porque nem todos os sites são aconselháveis, digamos assim, aos menores. Portanto, nesse sentido, eu penso que se formar... Mas isso é uma ilusão, acreditar que se controla o acesso... Não é controlar, mas conhecer, saber o que é que... não achar que a televisão é um brinquedo, aliás, que a internet é um brinquedo onde as crianças podem estar à vontade a utilizar. Sim. Eu cheguei ao artigo 13 previa de um meu filho de 12 anos. E isso foi uma vez... Estava preocupadíssimo com o desaparecimento do isso foi uma vez eu vi Ele próprio é youtuber e estava preocupado. Eu vi uma socióloga que uma vez disse isso, os pais estão muito preocupados com a violência nas ruas e às vezes não querem que os filhos vão brincar no espaço público porque podem haver conflitos ou podem cair ou etc, ou podem, se calhar impedem de andar de bicicleta, mas não estão minimamente preocupados quando eles estão a navegar na internet e quando se calhar a agressividade e a violência e sobretudo esta dimensão da realidade virtual que cada vez que é outra realidade, é outro aspecto que nós estamos aqui a falar, mas essa questão da inteligência artificial ainda vai dar pano para mangas em termos do que é que a internet nos pode fazer, levando-nos inclusive a ter experiências e emoções, porque o que faz a grande arma que leva as pessoas a aderirem à notícia é a emoção provocada no próprio. Portanto, se o sentimento que eu tenho é verdadeiro, eu acredito que aquilo que me estão a dizer é verdade, independentemente daquilo ser falso, mas eu identifico-me, o sentimento que me provoca é um sentimento positivo, é um sentimento que eu reconheço, não quer dizer que seja... Exatamente, de reconhecimento, de aceitação, digamos. Transforma aquela informação em verdade. É verdade. Agora, o que é preocupante do ponto de vista do exercício da democracia por parte dos partidos é a utilização de centrais de difusão destes factos falsos como arma de combate político e combate eleitoral. Isto tem acontecido em várias campanhas eleitorais. E em Portugal também. E isso deve ser, isso sim, aí não tenho dúvidas nenhumas, isso tem que ser severamente punido, porque isto não é aceitável do ponto de vista democrático, que os próprios partidos ou candidatos democráticos ou o que quer que seja... For apanhado na mentira rua do Parlamento. Isso é outra discussão para a qual temos que trazer Carlos César a este programa, se calhar. Mas eu acho que aí sim não pode haver complacência, porque os partidos são uma parte integrante do sistema democrático. Segunda nota que queria deixar e que me parece também relevante, que é, à conta das notícias falsas e da partilha dos perfis no Facebook, há empresas a ganharem dinheiro e a venderem dados pessoais, para partilha de facto de tudo. E a interferir até em eleições com essa informação. Exatamente. Exato. E é isso aí, não pode haver qualquer complacência do ponto de vista legislativo, devem ser severamente punidas estas empresas que fazem isto e que partilham, sem o nosso consentimento, os nossos dados pessoais. Não é já a nossa data de nascimento nem o local de nascimento, mas os nossos gostos pessoais em função daquilo que nós pesquisamos nos motores de busca ou nas redes sociais. E assim chegamos ao fim. Certamente vamos voltar a este e a outros temas. Nós voltamos para a semana, depois de muitas mejinhas, depois de mais uns quilos adquiridos. Até lá, Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Natal e... Feliz Navidad. Haja saúde!